Senhor presidente Davi, senhora presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senhoras senadoras, senhores senadores, não somente uma honra muito grande receber o encargo da senadora Simone Tebet de ser o relator desta matéria tão importante, tão relevante para o nosso país. Portanto, eu não poderia deixar de agradecer a confiança da senadora Simone e do presidente Davi de me entregarem essa responsabilidade enorme. Tenho plena consciência do tamanho da responsabilidade que estamos assumindo nesse momento, presidente Davi. O país inteiro, de sul a norte, espera por esta reforma. A economia brasileira, os empregos no Brasil, a vida de milhões de pessoas dependem desta reforma, que exige, sem dúvida nenhuma, para alguns, ou para a grande maioria, sacrifícios, e para outros, retiradas de privilégios, mas que todos vão ter que pagar um pouquinho esta conta. Vou primeiro agradecer também e enaltecer a condução desse projeto que vem da Câmara, assim como Vossa Excelência fez, presidente Davi. Já participei de discussões outras vezes de reforma previdenciária, já acompanhei tentativas de reforma previdenciária em outros países. Em nenhum lugar do mundo é uma discussão fácil. Na maioria dos países em que essa discussão foi levantada, as discussões, as discordâncias, os conflitos saíram do âmbito parlamentar e foram para as ruas. Gás lacrimogêneo, vitrines quebradas. E nós conseguimos aqui, depois de pelo menos mais de 20 anos de tentativa, pelo menos 20 anos que eu me lembro, senador, de tentativa de fazer esta reforma, ainda no governo Fernando Henrique, nós tentamos essa reforma, todos os presidentes tentaram essa reforma, e pela dificuldade, pela sensibilidade desta reforma, nós não conseguimos concluí-la. Mas por que se tentou tanto? Se tentou tanto porque já se previa, há 20 anos atrás, que essa escalada deficitária da Previdência no Brasil ia levar ao país a uma condição de praticamente falência financeira. Desta vez, por uma série de circunstâncias, a Câmara dos Deputados conseguiu, o senador Davi, nós conseguimos, nós congressistas, o Executivo, responsável, afinal de contas, ao fim e ao cabo, pelo envio da mensagem e pela ousadia da mensagem, conseguimos fazer uma reforma de uma maneira inteiramente pacífica e tranquila neste país, que eu considero quase que miraculoso, senadora Rose, o que a Câmara conseguiu. E agora nos cabe aqui no Senado Federal dar o acabamento, porque o texto que veio da Câmara, sem dúvida nenhuma, e aí eu já vou dando opinião, é o melhor possível dentro do contexto. Algumas coisas nós vamos ter que discutir aqui. O senador Davi, presidente Davi, enfatizou já bastante a questão dos estados e municípios, da inclusão dos estados e municípios, visão com a qual eu concordo inteiramente, da necessidade que nós venhamos incluir estados e municípios, senão a reforma fica pela metade.
Quando nós falamos em déficit, nós estamos falando em déficit nacional. E o déficit nacional é União, Estados e municípios. E talvez até, senador Cajuru, a soma de estados e municípios, talvez você não tenha esse número na cabeça, seja maior até do que da União. 96 bi por ano. 96 bi por ano. Então, essa é um certo consenso que eu vejo nessa casa, a inclusão de estados e municípios, mas queria dizer que a Câmara fez um trabalho primoroso. E agora nos cabe finalizar esse projeto. Então, senadora Simone, senador Davi, que me confiaram essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, essa honra, porque é um momento histórico de darmos ou não uma revirada na história do país. Nós estamos vindo da recessão mais longa da história do Brasil, a mais longa, talvez não a mais profunda, mas com certeza a mais longa, e ainda não acabou, da história do Brasil, e nós estamos ali no fio da responsabilidade nas nossas mãos, dos 81 senadores dessa casa, de darmos uma virada ou não nesse processo de recessão que nós estamos vivendo, em que nós já temos pelo menos 12 milhões de desempregados formais, e com a renda dos empregados caindo. Cada ano a renda, o poder de compra dos empregados caindo. Então está nas nossas mãos. O que a mim eu posso dizer, os que me conhecem aqui, que não sou o dono da verdade, nem pretendo ser dono da verdade. Vamos ouvir muito mais do que falar nos próximos dias, ouvir todos os senadores que tenham alguma ideia, que tenham algum reparo, que tenham algum acréscimo, que tenham alguma crítica, para que contribuição essa fundamental para que a gente possa realmente fazer aquilo que o país precisa de nós. Com a integração e alinhamento total com a minha presidente da Comissão de Constituição e Justiça e com o presidente Davi, fazemos audiências públicas dentro da CCJ, as que forem necessárias, com toda a humildade e paciência que nos cabe ter neste momento. E também ter a celeridade que é necessária, porque nós não podemos deixar o país em suspenso mais por tanto tempo. Essa celeridade eu me comprometo da minha parte, dentro do regimento, dentro das orientações da presidência da CCJ e da presidência do Senado, eu me comprometo em tê-la, fazer dentro dos meus limites, mais rápido possível. Se nós temos 30 dias na CCJ, ouvidos as pessoas, ouvidas as audiências públicas, os sindicatos, as associações, pretendemos fazer a entrega do relatório antes do prazo regimental, se assim a presidente concordar e for dentro daquilo que está no regimento e sem nenhum tipo de atropelamento. Por outra ideia, aqui essa ideia que me parece que também é consenso aqui, o Brasil não suportaria que esse projeto da Câmara voltasse para a Câmara e na Câmara fosse aberto uma outra comissão especial que levaria a outra discussão em plenário e que retornaria para cá, que levaria essa reforma para o ano que vem, para de ser definido e discutido para o ano que vem ainda. Não é que politicamente é inadmissível. O país não suportaria isso. O nosso país não suportará que uma questão como essa se prolongue tanto tempo. Então, de que nós faremos praticamente deixar incólume aquilo que é o coração do que foi aprovado na Câmara e tentarmos, através de uma PEC paralela,
a colocarmos aquelas modificações e alterações e adições que forem decididas aqui pelas senhoras senadoras e pelos senhores senadores. Essa é o nosso propósito e, com certeza, tenho certeza que é o que eu tenho ouvido do consenso dos senadores. Então, peço a todos ajuda, a compreensão, porque nós sabemos que é impossível fazer com que todos aqui e todas as pessoas, todo o conjunto da sociedade, setores das sociedades, saiam felizes no projeto tão delicado como esse, haja uma unanimidade, mas um consenso, ouvir, dialogar, com certeza esse é um compromisso que nós assumimos. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, Simone.